ótimo, então. Bom, agora, no exemplo 5, o que ocorre aqui? Eu tenho uma fonte de alimentação que foi projetada para alimentar uma carga de 560 ohms com tensão de 15 volts. Porém, o sinal de saída do filtro capacitivo corresponde a uma tensão de 22 volts e meio com ripple de 5 volts pico a pico. Então, o que acontece aí? Esse cara está variando aí um tanto, né? Então, eu tenho esse cara aí variando, 22 volts, então ele vai ter uma tensão mínima e uma tensão máxima, tá bom? Determinar RS do regulador de tensão, que elimina o ripple dessa fonte e estabiliza a sua tensão em 15 volts, né? Que é o que a gente deseja aí para o nosso amigo. Então, ó, o resistor RS deve satisfazer as condições dadas aí, né? Para a gente poder trabalhar aí, tá? Então, esse resistor RS, ele tem que, né? Com a corrente mínima, eu vou pegar o valor máximo de RS. E a corrente mínima, né? Acontece quando eu tenho valor mínimo de VE, né? Valor mínimo de VE, ok. Com a corrente máxima, né, eu vou definir aí o que? O valor mínimo, né, de RS. Esse valor mínimo de RS eu tenho quando eu tenho, né, meu V é máximo, né? Então eu tenho que levar tudo isso em conta aí, tá? Bom, a gente vai pegar um valor, né, de RS comercial dentro desses parâmetros, RS mínimo e máximo, e eu vou calcular a potência dissipada. O que acontece aqui? Deixa eu ver aqui, ó, eu não tenho, para esse exemplo aqui, ó, para esse exemplo aqui, a gente não tem um Zener, né, qualificado aí, né? Então não tem um Zener qualificado. Então vamos brincar com esse cara aqui, e aí a gente define um Zener aí para a gente brincar com ele aí, né? Então vou pegar esse cara aqui, ó. Beleza. Vou colocar ele mais embaixo aqui. Fazer uma... separar as coisas, né? Então tá aqui, né? O exemplo tal. Vamos utilizar um Zener. O Zener tem que ser de 15 volts, né? Então vamos colocar meu VZ. Ele tem que ser igual a 15 volts. Vamos colocar inicialmente aí que a potência de Zener, ó, a potência de Zener, ela vai ser 1 watt. 1 watt. Tá? Então, tô determinando isso aqui, né? Tô chutando que vai ser esse cara aqui. Tá? O que é esse ripple aqui de 22,5, né? A tensão de 22 com ripple de 5 volts pico a pico. Então, ele vai ter essa cara aqui, ó. Então, o meu VE. Que cara que ele vai ter, ó. Então, ele vai ter essa cara aqui, ó. Né? Uma ondulação, né? Bem no meio dele, né? Bem no meio dele. Eu vou ter o quê? O valor de... Vou colocar mais ou menos aqui, né? Então, bem no meio dele, eu vou ter o valor de 22 volts. Né? Esse cara aqui, então, onde está o 22? Ele está aqui no meio. E esse ripple aqui, ó, o ripple, ele vai estar justamente entre esse valor mínimo e máximo. Ó. Então, ele tem aqui, ó, 5 volts de pico a pico. 5 volts de pico a pico. Então, o que acontece? Eu tenho um valor aqui que é máximo e um valor mínimo. Então, quanto que é o valor máximo? 22 mais 2,5. Quanto que é o valor mínimo? 22 menos 2,5. Então, ele vai de 19
22,5 volts. Então, 22 menos 2,5 dá 19,5 volts. E 22 mais 2,5 dá 24,5. Então, 24,5 volts. Então, ele está variando de 24,5 a 19,5. Beleza? Eu havia entendido quando o senhor falava um pico de 5. Deixa eu dar um zoom aqui. De 5 volts, era 22 mais 5 ou menos 5, não a metade. Não. Porque o 22 volts que ele estabelece aí é a tensão média. Lembra? Nós chegamos ali naquele valor de tensão média. Então, a tensão média dele é 22. E o ripple é o quê? Só ondulação. Tá? É só ondulação. Então, isso quer dizer que ele vai 22 mais 2,5 e 22 menos 2,5. Tá? Isso aproximadamente. Tá? Essa aqui é a ideia do ripple. Bom, deixa eu ver. Se ele ondulasse mais, vamos supor que ele ondulasse 5 volts para baixo, 22 menos 5 vai dar 17. Ele vai chegar no limite lá, que a gente quer um Zener de 15, né? A gente quer um Zener de 15, então ele vai chegar bem no limite mesmo, né? Bom, desse Zener aqui, né? Deixa eu colocando esse cara mais para baixo. É a figura que a gente vai trabalhar aí mais para frente, eu vou... Né? Então, ó, desse Zener aqui, a gente vai ter o IZ máximo, né? O IZ máximo, que vai ser o quê? Vai ser a potência de Zener, né? A potência de Zener, vai ser a potência de Zener sobre VZ. VZ. Isso vai dar, então, 1 watt dividido por 15. Então, eu tenho aqui, ok. Deleta aqui, 15, enter. Vamos fazer direitinho, vai. 1, enter, 15, enter, divide. Então, tá lá, ó. Dá 66,6, né? 66,6, vamos colocar 66,7 miliampere, né? Então, a gente tem aqui, ó, 66,7 miliampere. Ok? E aí, consequentemente, o IZ mínimo é 10% disso aí, né? Então, o IZ mínimo a gente considera 10%, ele vai ser 6,7 miliampere. Então, daqui para cá, o que eu fiz? Eu calculei os 10%. Tá bom? Beleza. Ó. Então, o que a gente precisa aqui? Eu preciso conseguir um resistor aí, tá? E ele fala aqui, ó, valor de RS máximo. Então, vamos colocar lá. O que vai ser o meu RS? Meu RS, você observa sempre, ó. A gente não colocou o circuito. Deixa eu buscar o circuito de novo, só para a gente poder... Eu vou até tirar esse cara aqui. Não saiu. Então vai ele mesmo. Né? Então aqui, ó. Vou pegar o circuito aqui só para a gente poder, né? Então, ó, olhar o circuito aqui, a gente poder brincar com ele, né? Então, o que é o meu RS aqui? É a tensão em RS dividido pela corrente nele, né? Então, lei de Ohm, né? É a tensão nele sobre a corrente nele. Como é o resistor RS, a gente chama de tensão em RS, né? Como é a corrente que passa por ele, ó, tá aqui
grafado, né, IS, tá? Qual que é a tensão em cima dele? É a diferença de VE menos VZ, né? Então, a tensão é a tensão VE menos VZ, né? Qual que é a corrente IS? É a corrente do Zener, mais a corrente da carga, mais a corrente da carga. Então, esse aqui é o nosso básico aqui, né? Esse aqui é o nosso básico. Então, vamos pensar nesse cara aqui, ó. Vamos guardar esse cara, tal. Então, beleza. E não, vamos abrir dois. Opa. Aqui. Vamos pensar em duas coisas, né? Então, o que acontece? Ele fala aqui, ó. Com a corrente mínima, definimos o valor máximo de RS. Então, RS máximo. Então, vou olhar o RS máximo. Como é que eu vou olhar o RS máximo? Quando eu tenho a corrente mínima, né? A corrente mínima. Então, o valor mínimo, né? Corrente mínima, eu vou pegar o valor máximo de RS. Então, a minha corrente aqui, ela tem que ser mínima. E ela acontece quando? Quando eu tenho o valor de VE mínimo, né? VE mínimo. O IS é mínimo também quando ocorre o quê? Quando eu tenho o meu IZ mínimo. Então tá cá. O RS mínimo, né? Então é o contrário. RS mínimo. O que eu tenho que ter? IS tem que ser máximo. Né? IS tem que ser máximo. O meu IZ, então, é máximo. E ele ocorre quando o meu V é máximo. Beleza, então essas são as duas colocações aí, né? Então vamos calcular a primeira. Então tá aqui, ó, né? Vou colocar aqui para cá, mais fácil, né? Então vamos calcular a primeira aqui, né? Aqui. V mínimo. Então, ó, olha aqui, ó, V mínimo é 19,5. Então, a gente tá lá, ó, V mínimo é 19,5. Meu VZ é constante e é 15. E Z mínimo é 10% aqui, ó, 6,7. 6,7 mili, tá? 6,7 mili. E meu IL então é, é a tensão VZ sobre o resistor. Então isso aqui é mais a tensão VZ, né? O meu IL é a tensão de Zener sobre o resistor de carga RL. Ok? VZ aqui, né? O VZ aqui é 15 e o RL aqui é 560 ohms. Tá aqui. Então a gente pode. Opa, tá difícil fazer retinho aqui. Aí, beleza. Então dá para fazer as contas aqui, ó. Né? Vamos deixar esse cara. Bom, pode até deixar esse cara aqui. Vamos deletar isso aqui, vai. Eu tenho 19,5, 19,5, tá aqui, Enter. 15
Enter, vamos tirar esse cara aí, ó, deu 4,5. Então aqui eu tenho 4,5. Ok, 4,5 volts. Agora, o que a gente tem aqui embaixo, né? Lembrando que isso aqui é milli, né? 6,7, esqueci de colocar um milli aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, 6,7 expoente 3 negativo, para lembrar que ele é milli. VZ é 15, Enter, e o RL, 560. 15 dividido por 560, ó, dá 26,7 milli, né? Então, somando aqui essa parte, então esse cara aqui, ó, deu 6,7 milli, mais, vou colocar aqui, ó, 26,8. 6,8 milli. Tá? Vamos somar aqui, então. Eu vou somar os dois aí, ó, né? Deu 3,34, somando tudo aqui. E vou dividir pelo 4,5. Então aqui deu 134, não é valor de RS máximo. 134, vou colocar 134, 134 ohms. Então, aconteceu o quê? Meu valor de RS máximo deu 134 ohms. Beleza. O valor de RS mínimo. Então, vou pegar aqui, ó. Vou copiar esse cara. Ok. Opa, não veio, hein? Veio o anterior. Então tá aqui, ó. Antes de colocar aqui, deixa eu acrescentar aqui, ó. Tá faltando um Nzinho aqui, ó. Mínimo. Tá? Beleza. Então tá aqui. RS mínimo. Vamos copiar esse cara. E vamos colar. Então tá aqui. Meu RS mínimo é VRS sobre S máximo, tal. Então ele vai ser quando a tensão V é máxima, tá? Então tensão V máxima. Nós vimos aqui que ela é 24,5. 24,5. Menos o VZ, que é 15. Dividido pelo IZ máximo. Então, ó, o IZ máximo é 66,7 milli. 66,7. Vou deixar o milli aqui. Mais o IL, que é esse cara aqui, ó, que nós calculamos, deu 26,8 milli. 26,8 milli. Então, nós já conseguimos aqui, né? Então, 24,5, Enter, 15, Enter, menos. Tá aqui. Então, eu tenho 9,5 aqui. 9,5 aqui. Ok. Parte de baixo, eu tenho 66,7, expoente 3 negativo. Enter. Aqui eu vou colocar aqueles 15, Enter, 560, Enter, divide, ó, né? Aqueles 6,8 milli aqui. Então, somando aqui, deu o quê? 93,5 milli aproximadamente, tá? 93,5 milli. Aí é só pegar a calculadora, né, e fazer a divisão, né? Então deu 101,6.
101,6. 101,6, ele é o mínimo. Tá, 101,6 ohms. Então, tá aqui, ó. O que acontece, ó? O RS mínimo, deu 101,6. S máximo deu 134.